Queridos irmãos e irmãs, uma das verdades principais da nossa igreja é a verdade, é o ensino que nós somos salvos por graça, mediante a fé. E lá em Efésios, Paulo se refere a isso como sendo um presente de Deus. Antes eu falei com as crianças e pedi para elas se elas receberam um presente, e eu achei muito curioso o jeito que eu recebi essa resposta, mas é claro, especialmente talvez no contexto onde nós estamos aqui na igreja. Irmãos e irmãs, cada um de nós aqui presente recebeu um presente que é a fé que nos foi dada por Deus, a qual nos dá a salvação, a fé em Jesus Cristo. E talvez uma das formas, ou talvez uma das histórias que nós podemos até mesmo ver Deus ilustrando como a fé é um presente dado para nós de graça, sem o nosso merecimento, é esta história que nós vemos no final do Evangelho de Lucas. Aqui nós temos uma história de dois seguidores de Jesus que estão caminhando para longe de Jerusalém. E nós vemos que esses dois seguidores de Jesus, que provavelmente acompanharam Jesus durante a Semana Santa, os seus ensinos, as suas ações, os seus milagres, a sua paixão, essas pessoas que estavam com Jesus, agora se encontram na presença novamente de Jesus, e nós vemos que alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Eu acho isso uma coisa fantástica, misteriosa, e que me coloca algumas pulgas atrás da orelha. Como? Notem, irmãos e irmãs, Jesus não mudou. Não é o fato que ele tinha um corpo diferente, uma aparência diferente. Talvez um dos maiores perigos que nós poderíamos ter nessa leitura é dizer que o corpo de Jesus não é importante. O nosso corpo depois de morto, isso não é uma grande importância. Não é nada disso. O texto faz questão, e o evangelista faz questão de mostrar que alguma coisa não deixou eles reconhecerem Jesus. Algo de fora deles não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Depois de ter andado muitos quilômetros então com Jesus, não é muitos também, porque pelo que nós sabemos, essa vila é mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Depois de conversar, depois de provavelmente ter o melhor estudo bíblico da história, Jesus explicando Moisés e os profetas de como que todas essas escrituras apontavam para ele, esses dois seguidores convidam Jesus para ficar com eles durante a noite, porque está ficando tarde. E nós vemos que quando Jesus pega o pão, dá graças a Deus, parte ele e entrega o pão para eles, a linguagem que nós vemos é que aí os olhos deles foram abertos. Algo abriu os olhos desses seguidores, e então eles reconheceram a Jesus. Irmãos e irmãs, essa leitura nos aponta para o maior presente que nós podemos ter, que é a fé.
Esses 2 seguidores estavam diante de Jesus e não o reconheciam. Somente quando os olhos deles foram abertos, que eles conseguiram reconhecer Jesus. E o mais incrível, se isso já parece incrível, irmãos e irmãs, se nós continuarmos a leitura, e eu convido vocês a fazerem isso em casa, quando chegarem em casa hoje, antes de dormir, leiam o final do capítulo 24 de Lucas, porque se isso aqui já é algo fantástico, fica mais fantástico ainda quando Jesus aparece para os 11. Jesus aparece e eles estão assustados. Os apóstolos estão assustados, eles estão apavorados. Jesus mostra suas mãos, mostra o seu lado e fala: olhem para mim, eu não sou um fantasma. Ele disse tudo isso, mostrou a si mesmo, e no versículo 41, quando vocês forem ler hoje à noite, vocês vão ler isso aqui: eles ainda não acreditavam. Os apóstolos, esses que estavam com Jesus por 3 anos, vendo milagres, vendo o seu ensino, vendo coisas que só podiam ser de Deus, e aqui eles veem o próprio Cristo ressuscitado e eles não conseguem acreditar. E aí vocês vão ver que Jesus vai dizer o seguinte, lá no versículo 45, na verdade, diz que então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras e pudessem crer. Algo mais claro do que isso, daquilo que é o cerne do ensino luterano, eu não sei o que nós poderíamos fazer. Mas uma coisa é certa: a fé é um presente de Deus. Se vocês neste momento creem em Cristo e têm fé nesse Cristo, não tem outra explicação a não ser esta, irmãos e irmãs: Deus deu esse presente para vocês. E se hoje vocês podem confessar, como nós acabamos de confessar, a nossa fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é porque aqui em vocês está o Espírito Santo. Não há outra opção. Esse presente vem de Deus, irmãos e irmãs, e se Deus não dá, não adianta, não tem como. E se vocês aqui estão presentes, crendo em Jesus, é porque vocês receberam esse presente. Ao mesmo tempo eu fico pensando, e talvez isso até explica muitas outras coisas. Eu tenho pessoas próximas da minha vida que não acreditam. Vocês conhecem alguém que não tem fé? Vocês conhecem alguém que não crê em Deus? Essa semana nós tivemos o culto de quarta-feira, e ali eu expliquei, falei, Claudete estava presente. Eu tenho até mesmo um colega que, quando eu estava no seminário, estava estudando para ser pastor, e hoje, atualmente, ele não crê mais. Há muitas pessoas, talvez no dia a dia de vocês, que vocês conhecem, não creem em Deus. E para mim, que estou tão imerso nessa fé, parece quase loucura pensar em alguém que não acredita. Como não crer em Deus? Para crer, somente se Deus der esse presente. Esse presente da fé. Não tem nada que a gente possa fazer, irmãos e irmãs, para conquistar esse presente da salvação. Deus nos dá esse presente.
Para quem Ele dá? Para você. Para cada um de vocês. Deus dá esse presente da fé a todos aqueles que estão ao alcance da sua palavra. Pois outro ensino que nós sabemos muito bem e ensinamos aqui na nossa igreja é porque que a fé vem pelo ouvir. A todos aqueles que ouvem, a todos aqueles que vêm, Deus oferece esse presente. E Jesus, através do trabalho do Espírito Santo, abre as nossas mentes e o nosso coração para entender que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que fez tudo para nosso perdão, para nos dar vida, para nos dar salvação. Irmãos e irmãs, eu não sei como vocês estão hoje, talvez vocês estão no ápice da fé de vocês. Talvez hoje vocês não existe um fio de dúvida no coração de vocês sobre a fé em Jesus Cristo, e a isso nós damos glória a Deus. Mas talvez você veio hoje no culto se forçando a vir. Talvez você não queria vir. Talvez vocês hoje estejam até mesmo se questionando: será? Será que esse Jesus realmente é o Filho de Deus? Jesus hoje me manda aqui para dizer para vocês que Ele é de fato o Senhor. Ele ressuscitou, Ele morreu na cruz e hoje Ele reina. E se vocês querem um sinal concreto disso, é o mesmo sinal que esses seguidores receberam. Daqui a alguns minutos, Jesus vai repartir o pão e dar o pão para vocês. Querem um sinal visível de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Salvador? Em algo tão simples como partir o pão, Jesus vem hoje até vocês e dá o pão e dá o vinho e se entrega para vocês, dando o seu corpo e o seu sangue para o perdão e para o fortalecimento da fé. Se vocês estão duvidando, irmãos e irmãs, venham para o altar. É ali que Jesus se entrega mais uma vez a vocês para fortalecer a sua fé, abrir os seus olhos para que vocês possam crer que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham a vida eterna. Esse é o presente. O que sobra para nós fazermos é receber a Ele. De mãos abertas, nós queremos receber esse presente do nosso Deus, receber tudo aquilo que Jesus preparou para nós. Então, daqui a pouco, irmãos e irmãs, venham. Jesus convida. Venham, Ele recebe vocês de braços abertos e vocês podem receber tudo aquilo que Ele conquistou para vocês: pão, vinho, o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, o verdadeiro Senhor e doador da vida vem até vocês e se entrega para vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou, acabe com todas as dúvidas, que abre os seus olhos, o seu coração e as suas mentes para que vocês creiam que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e pelo meio desse presente vocês possam ter a salvação e a vida eterna, hoje e para sempre. Amém.